Olá, meus queridos ouvintes, au pairs e aventureiros desse mundão. Eu sou Carol Simone e hoje eu venho contar esses casos, sim, meu Brasil e demais países. Hoje temos compilado de relatos sobre a temida salinha da imigração. Quando você viaja para outro país, você precisa passar pela fila da imigração. O oficial ou agente vai conferir seus documentos, passaporte, seguro viagem, visto, vai fazer algumas perguntas e te liberar com um famoso carimbo no passaporte. Caso eles desconfiem de algo ou se acharem que as informações não ficaram muito claras, eles vão te pedir para esperar ali do lado em uma salinha, enquanto eles conferem a sua situação. Podem acontecer também problemas de comunicação se o viajante não fala inglês ou o idioma local, e nessa sala pode ser fornecido um tradutor. Caso você esteja indo para esse país como turista, você precisa comprovar onde vai ficar, se tem dinheiro suficiente para se manter enquanto estiver lá e mostrar sua passagem de volta já comprada. Muita gente já teve que esperar por horas nessa sala junto com mais um monte de gente e depois o oficial vinha, devolvia os documentos e liberava a pessoa. Nada demais. Só o risco de perder o próximo voo e o medo que dá, né? É igual quando a polícia te para. Você pode não ter nada de errado, mas já intimida. Eu passei pela imigração na Holanda quando eu cheguei e foi muito tranquilo porque eu tinha todos os documentos da agência, contrato com a família e, claro, o visto. Mas o oficial nem me pediu para ver tudo isso. Ele só perguntou o propósito da minha vinda, por quanto tempo eu ia ficar e qual cidade eu ia morar. Eu passei também por uma imigração na França para entrar em Londres. É meio confuso, eu sei, mas o caso é que eu fui de ônibus. Então a imigração acontece na França antes de atravessar o túnel que chega na Inglaterra. Eu estava super nervosa porque já tinha ouvido falar que a imigração para o Reino Unido é uma história de terror. Mas no fim foi super tranquilo. A oficial me perguntou se era a primeira vez na Inglaterra, por quanto tempo eu ia ficar e o que eu fazia na Holanda. Ela perguntou se eu tinha onde ficar, mas não me pediu comprovação. Já em Dublin, na Irlanda, eu senti uma tensão maior e por um segundo eu pensei que o cara ia me mandar de volta. Ele estava muito mal-humorado e, como na França a moça pediu para ver, além do passaporte, a minha permissão de residência, que é um cartãozinho tipo RG, quando eu cheguei em Dublin, eu já fui logo entregando os dois juntos, passaporte e o documento de residência. E talvez ele tenha ficado mais desconfiado, porque ele nem pediu, eu já fui logo entregando o documento. Ele fez 1000 perguntas e parecia não muito feliz com as minhas respostas. Uma das primeiras coisas que ele perguntou foi: "Você conhece alguém aqui?" E eu disse: "Sim, minha prima mora aqui e eu vou ficar na casa dela." Eu sinceramente achei que não ia ser preciso mostrar a minha carta convite, que é uma carta escrita pelo residente. Nesse caso, a minha prima mora lá e escreveu dizendo que eu estava indo visitar ela, que ela se responsabilizava por acomodação e alimentação e passando os dados e informações dela. Na minha ideia, a imigração da Inglaterra era muito pior e se tinha sido tranquila, ali ia ser super de boa também. Mas notando que ele não estava muito satisfeito, eu disse: "Eu tenho uma carta convite, você quer ver?" Acho que ali eu pareci mais suspeita ainda, mas ele disse que sim. E quando ele estava lendo, ele falou: "Ah, ela é portuguesa?" Eu falei: "Não, brasileira." E aí ele falou: e continuou lendo a carta. E aí me deu um clique, eu pensei, putz, falei bosta. Ela colocou na carta que ela é portuguesa porque ela tem um passaporte português. E aí eu pensei, pronto, ele vai achar que eu tô mentindo e eu não vou entrar nessa bodega. E pensei, bom, não vou me explicar agora porque vai piorar a situação. Eu esperei ele ler toda a carta com todas as informações e depois eu me expliquei. Falei, ai, ela é brasileira, mas ela tem passaporte português. Ai, que nervoso, gente. Ele sabia que eu ia ficar por 4 dias só, já tinha respondido todas as perguntas, eu tinha passagem de volta comprada e o meu visto na Holanda ainda era válido por mais 10 meses. Por que eu ia querer entrar em Dublin e ficar ilegal lá ou algo assim? Que é o que ele deve ter pensado, né? Na verdade, eles fazem todas essas perguntas justamente para evitar que isso aconteça.
Enfim, depois desses minutos tensos, que pareciam horas, ele me liberou e aí eu fui feliz da vida curtir a cidade. Antes de mais nada, quero lembrar que nesse podcast não cabem julgamentos. Não aceitamos nenhum comentário ofensivo. Alguns nomes aqui citados são verdadeiros e outros são fictícios, para preservar a identidade dessas pessoas que não quiseram, por algum motivo, se identificar. E se alguém passou por uma situação muito ruim relacionada à sala da imigração, fique atento aos gatilhos que esse episódio pode gerar. Eu começo com o relato da Maria, que embarcou do Brasil para a Inglaterra para ser au pair. Na Inglaterra não existe um visto específico para isso. Algumas pessoas entram com um visto de turista e moram e trabalham em uma host family. Quero alertar que trabalhar com um visto de turista é ilegal pelas regras desse país. Devo dizer aqui que eu admiro a coragem dela, mas não recomendo. Existem vários países com um visto específico para au pair, com regras, direitos e deveres. E ainda assim, às vezes as coisas desandam. Cada um tem uma história e um motivo que não cabe a nós julgar. E eu falo por mim quando eu digo que não acho confortável essa situação, por te colocar em alerta o tempo todo. Provavelmente você não vai poder viajar para fora do Reino Unido, porque depois você não vai conseguir voltar. E também acho que a família pode se sentir mais no poder ainda do que normalmente já sentem, e você pode ter problemas com uma host family exploradora ou perigo. E sabemos que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? A Maria já tinha sido au pair antes em outro país e decidiu fechar com essa família na Inglaterra. Primeiro ela voltou para o Brasil e depois de uns meses embarcou. Chegando lá, ela foi para a fila da imigração. Geralmente são duas filas, divididas por cidadão europeu ou não europeu. Mas depois do Brexit, algumas leis mudaram e eu nem sei como funciona hoje na Inglaterra, no Reino Unido, né, no geral. Ela mostrou o passaporte e a carta convite, que eu já expliquei um pouquinho lá no começo. Essa carta convite foi feita pela host mom, mas, claro, sem falar que ela era a host mom, ela dizia ser uma amiga. Depois de responder algumas perguntas, ele entregou o passaporte dela para um outro oficial e pediu que ela o acompanhasse. Nessa hora, o coração já tá a mil, né? Sem saber o que vai acontecer, ela já estava pensando que seria deportada. Ele pediu para ela aguardar nessa sala, que é como se fosse uma sala de espera, bem grande. Ela colocou o fone de ouvido e foi ouvir uma música para se acalmar. Engraçado que, em alguns relatos que eu recebi, talvez isso dependa de país para país, mas alguns diziam que você não pode usar eletrônicos na sala. Bom, ela estava lá se acalmando com a sua musiquinha, mas já pensando que não conseguiria entrar no país e que poderia ser mandada de volta. Não que voltar para o Brasil seria horrível, não é isso. Mas se você é deportado, você fica com isso marcado no seu passaporte e provavelmente não vai poder entrar mais naquele país, ou pelo menos não por um tempo. Então, já na salinha da imigração, o oficial repetia as mesmas perguntas que o primeiro lá do guichê já tinha feito. E ela respondia. Ele saía da sala, voltava e perguntava a mesma coisa de novo, sempre repetindo as perguntas várias vezes, que é claramente uma estratégia para pegar a pessoa na mentira, ou em casos da pessoa estar carregando drogas ou algo assim, ela vai ficando nervosa e acaba se entregando. Então ele ia perguntando as mesmas coisas, perguntou o que ela fazia em Amsterdã antes. Um pouco antes disso, em uma conversa entre os oficiais, ela ouviu um deles falando que ela poderia estar lá para ser au pair. Então ela não quis dizer que estava em Amsterdã como au pair e falou para eles que ela estava em um intercâmbio de estudo. Eles perguntaram se ela tinha algo que poderia comprovar esse intercâmbio e ela ainda tinha, por sorte, essa carteirinha da permissão de residência, que eu falei lá no começo que é tipo um RG. Claro que já tinha vencido, mas isso não importava, ela mostrou como prova. E aí ele quis saber que curso ela fez, quanto foi o curso, quem pagou e com quem ela morava. Eles estavam realmente querendo saber todos os detalhes. E eles não são bobos, né, gente? Com certeza, eles já estão ligados que tem bastante menina embarcando para ser au pair
nesse esquema de visto de turista. Então eles estão de olho e querendo checar todos os detalhes para evitar que isso aconteça. Começaram a perguntar onde ela conheceu essa amiga que iria hospedar ela, e ela respondia que conheceu em Amsterdã enquanto morava lá, e ele perguntava várias vezes a mesma coisa. Qual era o nome dessa mulher, o que ela fazia, com quem ela morava, quanto tempo elas passaram juntas. Perguntou se a Maria trabalhava no Brasil. Ela disse que sim, que trabalhava na empresa X, um lugar que ela estagiou por um tempo. Então foi a primeira coisa que ela pensou. Mas ela não tinha nada dessa empresa para provar, claro, ela não trabalhava lá. E aí eles perguntaram quanto ela ganhava por ano. Ela perguntou se podia pegar o celular para calcular, porque ela só sabia o valor por mês. No Brasil, a gente não tem muito esse hábito de saber o salário anual. Geralmente a gente sabe o que a gente ganha por mês. Aqui na Europa isso é bem comum. Eles sabem o valor do salário que eles ganham por ano. Então ela calculou no celular e deu um valor anual para eles, valor esse que ela não ganhava, né? Então ela estava com muito medo deles checarem essas informações de alguma forma. Disseram que teriam que revistar a mala dela. E aí vem aquelas perguntas padrão. Foi você mesma que fez a sua mala? Alguém te pediu para trazer uma mala ou alguma coisa? Lembrando, né, gente, nunca tragam mala para outras pessoas, ou até mesmo objetos que você não saiba a procedência, ou se você não conhece muito bem essa pessoa. É muito arriscado. Eles foram revistando a mala dela, tirando as roupas que estavam naqueles sacos a vácuo, e ela só pensando: meu Deus, como que eu vou fazer isso caber tudo de novo na mala? Nessa hora, tava ela e mais um senhor nessa sala, e eles começaram a pegar as digitais e tirar foto desse senhor. E aí ela gelou, falou: pronto, vou ficar fichada aqui com as minhas digitais, foto. Nisso, um oficial perguntou pro outro se precisava tirar foto e digitais dela também. E este respondeu que não. Falou que ela podia arrumar as coisas dela na mala e em seguida chamou o nome dela e disse: olha, eu não estou satisfeito, mas o carimbo tá aí. Você está livre para ir. E entregou o passaporte na mão dela. Ela perguntou: posso ir? E ele falou sim. Ela saiu com o passaporte em uma mão e o coração no outro. Passou por essa situação super desconfortável, de medo e agonia na sala da imigração, imaginando que ia ficar barrada lá, mas conseguiu entrar no país e hoje ela não mora mais na Inglaterra. O caso da Ana me lembrou de trazer um alerta bem importante aqui, sobre tráfico humano. Não foi o caso dela, ainda bem, mas é uma situação que acontece sim, mais do que a gente imagina. Sei que parece uma realidade distante e ninguém imagina passar por isso, mas gente, fiquem muito atentos em sair do país sozinhos para conhecer alguém pessoalmente pela primeira vez, ou até mesmo para ir para uma host family que quer que você faça tudo meio por baixo dos panos. Ah, vem como turista primeiro e tal. Eu já falei sobre esse golpe aqui e sempre que eu puder eu vou reforçar para tomarem cuidado. A Ana chegou nos Estados Unidos em janeiro e em março já teve férias. Ela tinha um amigo no Brasil há anos já, que estava indo para os Estados Unidos para viajar e conhecer alguns outros lugares ali perto. Ele tinha uns contatos e conseguiria uns vouchers de passagem de avião para eles. Tipo viajar com milhas, sabe? Ela falou: perfeito, vem e a gente faz uma viagem super legal nas minhas férias. E melhor, sem nem gastar muito, porque a passagem eles já iam ter. Eles ficaram nessa viagem por uns 5 dias e na volta surgiu uma vaga na Business Class, a famosa executiva. Eles pegaram essas vagas, é claro. Quem não trocaria uma econômica por executiva em 2 segundos? Principalmente se esse alguém como eu já viajou de Ryanair e EasyJet, que são empresas de avião de baixo custo. Então é super apertado, sem serviço de bordo. Enfim, chegando de volta nos Estados Unidos, eles estavam na fila para chegar nesse guichê da imigração e pensaram: ah, quando chegar a nossa vez, vamos juntos lá entregar os documentos, porque a gente tá viajando junto mesmo. E ela pensou que seria ótimo também, porque o inglês dela era muito básico e se ela fosse já junto com um amigo, não ia ter que ficar falando muito com o oficial. Quando chegou no guichê, o oficial pediu os documentos primeiro para ele,
perguntou o motivo da viagem e fez algumas outras perguntas. Depois, para ela, ele fez a mesma coisa, pediu os documentos, ela mostrou o visto de au pair, e aí ele perguntou por que ela tinha chegado em janeiro, saído do país em março e em 5 dias já estava de volta. Ela tentou explicar que ela era au pair, que tinha chegado há pouco tempo, mas que já teve um tempinho de férias e aproveitou para ir viajar. Como o inglês dela era muito básico e ainda mais nervosa nessa situação de ter que se explicar em uma outra língua, o amigo dela começou a tentar ajudar e explicar por ela. Nessa hora, o oficial falou para ele: "Eu quero conversar com ela a sós. Pode se retirar." Quando o amigo dela saiu, esse oficial falou: "Olha, eu percebi que ele é muito mais velho que você." Ela disse que na época o amigo dela tinha uns 30 anos e ela tinha uns 22, mas ela parecia bem mais nova. O oficial começou a fazer várias perguntas para ela. Ela foi ficando nervosa porque não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo. E ele falou para ela: "Você tá segura aqui. Você pode me falar, você é vítima de tráfico humano ou tráfico sexual?" E ela falou que não, que ele era um amigo dela. Nessa hora o oficial perguntou: "Ele é seu amigo ou namorado?" E ela falou: "Não, ele é só meu amigo mesmo, a gente tá viajando junto." E aí ele explicou para ela que eles acharam muito suspeito, que ele ficou desconfiado porque o amigo dela parecia muito mais velho que ela, ficou tentando se explicar por ela, os dois passando juntos pela imigração e ainda viajando de executiva. Por fim, ela conseguiu convencer ele de que ela estava bem, que eles eram só amigos mesmo, viajando juntos e que ela iria voltar agora para casa da host family e continuar o ano de au pair. Por um lado, essa história dá uma espécie de alívio em saber que eles estão sim atentos aos sinais e vão tentar ajudar. Apesar de sabermos que muitas vezes o medo e o jogo psicológico prendem a vítima de pedir ajuda. Eu quero indicar aqui um episódio do meu podcast favorito, chamado Café, Crime e Chocolate. O episódio se chama O Namorado Canadense e conta uma história real de uma brasileira que sai do Rio de Janeiro para conhecer o namorado virtual e acaba vítima de tráfico sexual. Ouçam lá e se cuidem! A Aline chegou nos Estados Unidos em 2018 e, em 2019, foi de férias para o Brasil visitar a família. Isso é bem comum no programa de au pair nos Estados Unidos, porque lá dá para estender o intercâmbio por mais um ano, e a pessoa quer ir matar a saudade da família antes de continuar essa extensão. Eu já vi até alguns casos que a própria host family paga essa passagem de férias para o Brasil como um presente para a au pair. Quando ela voltou dessas férias, ela estava 1000 vezes mais triste de ter que deixar a família e amigos de novo. Então ela estava aos prantos, muito chateada. Provavelmente o fato dela estar chorando muito pela partida chamou a atenção e ela foi encaminhada para a salinha da imigração. Em uma sala privada, eles pediram que ela tirasse toda a roupa. Ela só manteve a roupa íntima. Vieram com um laser que ajuda a descobrir se a pessoa engoliu alguma coisa que não foi detectada naquela porta detectora. Uns adesivos também que detectavam dispositivos escondidos pelo corpo e muitas perguntas que ela não sabia nem como responder. Imagina, ter que responder tudo em outra língua e ainda nessa situação, sendo revistada e sem roupa. Revistaram toda a mala dela e até dentro dos sapatos eles olharam. Ela se lembra de ter 2 cães farejadores lá também. Ela ficou muito tempo nessa sala e quase perdeu o voo de conexão que tinha. Eles explicaram para ela que era um procedimento de rotina e que precisavam checar se estava tudo bem com ela ou se ela estava sendo forçada a viajar. Como não acharam nada, eles explicaram tudo isso, o porquê dessa vistoria toda, colocaram ela em uma outra sala por mais alguns minutos, trouxeram água e alguma coisa para ela comer e liberaram ela com um papel para mostrar no portão de embarque para eles deixarem ela embarcar, porque já tinha passado o horário. Apesar do nervoso todo, ela no fim diz que fica feliz de saber que eles levam realmente a segurança a sério. A Andressa morava nos Estados Unidos também, como au pair, e foi de férias para França e Holanda. Quando ela estava em Amsterdã, embarcando de volta para os Estados Unidos, eles avisaram que o voo estava super lotado.
Às vezes acontece. Eles vendem mais lugar do que o avião suporta e chegando lá você tem essa bela surpresa que não tem lugar para todo mundo. A amiga dela embarcou, mas ela não conseguiu e teve que ficar um dia a mais em Amsterdã, sozinha, sem grana, fora toda a confusão de ter que avisar a família nos Estados Unidos que ela estava presa lá por causa desse problema de voo e não ia chegar a tempo de trabalhar no dia seguinte. Enfim, ela dormiu lá e pegou o próximo avião disponível. Chegando nos Estados Unidos, o oficial checou os documentos. O visto de au pair dela faltava um mês para vencer, mas quanto a isso não tinha problema, porque ela poderia até estender esse visto para mais um ano se quisesse. Em alguns países isso é possível, como nos Estados Unidos. Aqui na Holanda, o tempo máximo do programa é um ano. Mas não teve jeito. Após checar os documentos e fazer as perguntas de praxe, esse oficial pediu que ela acompanhasse um outro até a sala. Quando chegou na sala da imigração, estava lotada e ela notou que a maioria das pessoas lá eram homens e muçulmanos. Claro que a segurança é bem levada a sério, mas sabemos que existe muito preconceito também, por causa do estereótipo de homem-bomba, terrorista e etc. Lá na sala, o oficial perguntou se ela tinha drogas na mala. Será porque ela estava voltando da Holanda? Eu fiquei pensando nisso. Mas ele perguntou também se ela tinha álcool e queria saber a conta bancária dela. Perguntou se ela tinha mais de US$ 10.000 na conta. Ela quase falou: meu filho, eu sou au pair. A única coisa que eu tenho é cansaço. Ela respondeu as perguntas, eles não chegaram a revistar ela ou a mala, mas ela ficou presa lá na salinha por um tempo e quase perdeu o voo da escala. De novo, né? Porque ela já tinha perdido uma vez, porque ficou presa em Amsterdã. Por fim, ela foi liberada e seguiu viagem. A Jaine é ex-au pair e depois foi trabalhar em navio. Inclusive, eu quero muito trazer a trajetória dela aqui, como inspiração para um pós-au pair. Ela diz que nunca teve problema com revista de mala, mas toda vez que ela entrava em Singapura, que foram umas 5 vezes, porque o navio parava lá e ela queria descer para passear, ela era parada na imigração. Eles ficavam muito tempo olhando o passaporte dela, checando os documentos, pesquisando no sistema. E como o documento dela não aparecia, ele já chamava um colega dele para pegar o passaporte dela e acompanhá-la até a salinha. Ela diz que sempre tinha muita gente nessa sala esperando e lá, um pouco depois, eles já encontravam o documento dela no sistema e a liberavam. O que aconteceu foi que na primeira vez que ela entrou no país, que registraram o documento dela lá no sistema, o oficial digitou um espaço a mais na data de nascimento. E aí, sempre que ela voltava lá, o documento constava inexistente. E um belo dia, um oficial lá na salinha da imigração percebeu isso e perguntou para ela: toda vez que você passa dá problema? Ela disse sim, toda vez eu sou encaminhada para cá. Ele falou: então, eu tô vendo aqui que tem um erro de digitação. Tem um espaço a mais na sua data de nascimento e aí eles não conseguem achar o seu documento lá no guichê. Mas eu já tô consertando aqui e a próxima vez que você vier não vai acontecer isso. Já vai liberar lá no guichê mesmo. E ela pensou: poxa, justo agora que eu tô indo embora, era o último dia que eles iam estar lá, porque depois o navio ia para outro rumo. Ela diz que é muito corrido trabalhar em navio e também muito corrido para descer e passear nessas horas vagas. E ela já perdia um tempão lá na imigração por causa de um erro de digitação. Quando Gustavo embarcou para os Estados Unidos para ser au pair, o voo dele fez escala na Colômbia. E na hora do embarque da Colômbia para os Estados Unidos, eles chamaram o nome dele e colocaram um adesivo de bolinha vermelha no passaporte dele. Ele diz que não sabe o que isso significa e eu pesquisei, mas também não achei nada sobre isso. Se alguém souber, me conta lá no Instagram. Ele estava aguardando o embarque e chamaram o nome dele de novo, pediram para ele ir para a salinha da imigração. Lá, a oficial disse que faria alguns testes e teria que verificar a mala de mão dele. Ele disse que tudo bem e ela começou. Passou um pano úmido nas mãos dele, um palito embaixo das unhas,
fez um teste para ver se ele tinha manipulado explosivos ou cocaína, pediu para ele tirar o tênis e passou um produto dentro do tênis e dentro da mala também. Como todos os testes deram negativo, ela disse que ele estava liberado para o embarque e explicou que, por ele ser homem, viajando sozinho, despachando apenas uma mala e sem passagem de volta comprada, era muito suspeito. E eles tinham que fazer esses testes de rotina. E que as viagens da Colômbia para os Estados Unidos, as revistas eram intensificadas, principalmente pelo longo histórico de tráfico de drogas que aconteceu nesse trajeto. Gente, eu deixei a história da Bianca por último, porque esse caso dá um nervoso e ao mesmo tempo é engraçado. Sabe quando a gente ri de desespero? Pois é, em 2012 ela foi viajar para Dublin e não chegou a ir parar na salinha de imigração, mas ali no guichê mesmo. Foi tão tenso. Lembram que eu contei a minha experiência lá no começo? Com certeza era o mesmo oficial mal-humorado. O oficial colocou tanta pressão e ela se sentiu tão nervosa com 1000 perguntas que ela passou mal e desmaiou. E só piora, tá? Quando ela acordou do desmaio, ela tinha feito xixi nas calças. Gente, que desespero! Ela acordou toda mijada e eles ainda continuaram interrogando ela. Claro, né? Agora ela parecia mais suspeita ainda. Passou mal e fez até xixi nas calças de nervoso. Só podia ter coisa errada, eles devem ter pensado. Eles a obrigaram a ir para o hospital de ambulância e ela disse que a conta do hospital de quase 500 euros ainda tá lá esperando para ser paga. Eu fico pensando se eles queriam mandá-la para o hospital para realmente checar se ela estava bem, porque ela poderia ter se machucado na queda e tal, ou se era para ganhar tempo de investigar mais sobre ela. Para concluir, eu quero deixar aqui dicas para quando você for passar pela imigração em algum país. A primeira coisa é sempre ter à mão todos os documentos necessários, passaporte e visto principalmente. E se o seu passaporte for novo, leve também o passaporte já vencido. Por via das dúvidas, imprima todos os dados da viagem: reservas de hotel, passagem aérea. O seguro morreu de velho, né? E falando em seguro, sempre tenha um seguro viagem. Nunca se sabe o que pode acontecer. Chegando no guichê da imigração, mantenha a calma, porque você tem todos os documentos necessários e não está fazendo nada de errado. Se você não fala a língua local ou não fala inglês, que normalmente é o idioma intermediário nessa situação, mostre tudo que você tem e tente falar em inglês, mesmo que com a ajuda de um Google Tradutor, que você não fala muito a língua, mas que seu propósito de visita é turismo, que você vai para ficar tantos dias em tal hotel e mostre as suas reservas. Caso você vá parar na temida salinha, tente se manter calmo e, caso seja necessário, peça que te disponibilizem uma pessoa para fazer a tradução, para que você se expresse melhor. É sempre bom também ter uma quantia em dinheiro na moeda local, além de um cartão de crédito internacional. Eu espero que você viaje tranquilo, sem passar por nenhuma situação desagradável na imigração, e te vejo no próximo episódio com mais casos de au pair.